sou Flávia Camanho e esse é o meu podcast Ponto de Virada. Depois de mais de 25 anos trabalhando com desenvolvimento humano, sendo coaching da época que isso não era vergonhoso, eu comecei a aprender e ver que as pessoas têm momentos na vida que são turning points, viradas de chave, onde elas assumem um novo comportamento, uma nova forma de atuar, mudam a sua liderança, a sua visão de mundo. E esse podcast é sobre isso, sobre os momentos que fazem com que a gente mude a direção do nosso caminho, ou que impulsionam, ou que nos transformam. E hoje eu estou com o Frederico Toneto, Fred para mim, vou ter que chamar de Fred. Hoje ele é diretor-geral do Grupo Milano, mas na verdade a gente não vai conversar sobre isso, vai ficar lá uma vez mais para o fim. O que eu quero contar é que ele tem 29 anos, irritante essa idade, e já tem muito turning point. Tem uma história com várias construções muito curiosas, muito interessantes, e que levaram ele, então, a essa cadeira que a gente vai contar também por aqui. Então, Fred, muito obrigada. Obrigado, Flá. Bom, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui com você. Você sabe que, enfim, somos amigos, já foi a minha coach. Da época que não era vergonhoso. Na época que não era vergonhoso. Você é minha mentora até hoje, então estou muito feliz mesmo. É um prazer. Ah, que bom. Bom, eu vou começar do começo, que eu gosto de perguntar para todo mundo. O que você pensava que você ia ser quando crescer? Assim, sabe aquela pergunta da família? O que você vai ser quando crescer? Olha, acho que duas coisas. Eu lembro que eu ficava desenhando planta de apartamento. Então, eu lembro que quando eu era criança, meu pai comprou um apartamento, eu ficava desenhando. Então, por muito tempo eu achei que eu ia ser arquiteto. No final, a minha irmã que foi ser arquiteta. E por muito tempo, quando eu era um pouquinho maior assim, médico. E acho que isso talvez seja uma coisa mal resolvida até dentro de mim, assim, eu falo, nossa, Dr. Frederico Toneto, acho que ia combinar. Mas enfim, achei que eu ia ser arquiteto e médico e no final, né, me formei em administração, né. E aí, a história com o empreendedorismo, que eu acho que é uma grande parte do que a gente vai conversar aqui, ela vem logo no começo ou primeiro você trabalha em empresas? Como é que é o começo da tua carreira? Antes eu vim eu sou de Caxias do Sul, né, morei em Floripa, e aí eu vim para São Paulo para fazer faculdade. Eu trabalhei em outras empresas, trabalhei desde o mercado de agronegócio, numa agritech que tinha 60 funcionários e hoje deve ter uns 600. Trabalhei num banco de investimento, no Credit Suisse, e depois eu fui empreender. Mas eu acho que essa mentalidade empreendedora eu sempre tive desde pequeno, porque meu pai, enfim, se fez na vida através da empresa dele, e eu sempre vi esse progresso de empreender, de você ter sua empresa dentro de casa. Então, digamos que a minha vida ela foi se moldando, influenciando por conta da empresa, por conta do meu pai ser um empreendedor, assim, sabe? Muito legal. Então, eu tinha isso dentro de mim. Tinha exemplo dentro de casa. Com e isso certeza. Foi absorvendo para você, né? Como é que vem a ideia da Stime? Conta um pouco. A Stime foi o seguinte, eu tinha me demitido do banco, enfim, achei que era uma experiência legal na época que eu tinha, mas aí peguei o dinheiro ali que tinha restado ali do começo da carreira e fui visitar minha mãe em Nova York. Minha mãe, quando ela tinha 50 anos, ela falou que ela queria fazer um intercâmbio em Nova York. Ela falou que quando ela tinha, sei lá, os seus 16, 17, ela não pôde, então ela foi lá. E aí eu fui visitar ela em Nova York. Peguei o avião, fui pra lá, passei uns dias, eu falei, mãe, acho que eu vou visitar uns amigos meus que estão morando no Canadá, porque eu morei lá quando eu era criança. E aí eu tava no aeroporto de LaGuardia, tava ali no portão de embarque, e aí eu vi lá 4 horas de atraso do voo. Aí aquela hora tá todo mundo, né? Funk pra tudo que é lá, não sei o que, blá, blá, blá. Que é o que eu acabei de viver há 5 minutos. Eu tô de um voo atrasado antes dessa gravação. E aí eu fui e falei, quer saber? Não vou me estressar, tô indo ver meus amigos, que eram meus amigos de infância quando eu morei lá, vou tomar uma cerveja, comer alguma coisa. Aí eu fui lá pra um restaurante, e aí eu lembro que quando eu cheguei no estabelecimento, eu vi que cada mesa tinha um tablet, onde você sentava, fazia o pedido e você enviava o pedido pra cozinha. E na hora eu achei a experiência muito legal, porque ela me impactou de duas maneiras. Primeiro que o serviço foi muito rápido, e segundo que ela me influenciou a comer um monte de coisa que eu não ia comer. Eu lembro que eu tava de dieta, e aí no final eu falei, nossa, olha esse petit gâteau, olha esse bolinho aqui, essa foto e tal, e ela foi me influenciando. Então eu achei a experiência muito legal. E aí na hora parece que vem assim, é isso.
Eu tive um mentor... Que ano era isso? 2017, 18. Acho que Porque 2018. você falar isso agora parece óbvio, mas, né? Mas Sim. 2017, 2018 não tinha. Não tinha pandemia, não tinha digitalização dos restaurantes, não tinha nada do que tem hoje, que é uma coisa meio que necessária, né? Então eu tive essa ideia lá, deixando claro, eu sempre tive um mentor que sempre falou assim pra mim, que se eu quisesse abrir qualquer coisa na vida, eu tinha que me basear nas 5 macro tendências mundiais, e uma delas era essa coisa de desintermediação de processo. Então, sei lá, o Airbnb, ele, querendo ou não, você faz a reserva direto do hotel. O Uber, você faz o pedido diretamente pro Uber. E ele falava que isso ia ser uma explosão. Era o futuro. E querendo ou não, o cardápio digital fazia isso. Então eu falei, pô, isso tem a tendência que ele fala, isso tá me proporcionando um serviço melhor, e com certeza eu tô pedindo mais coisas aqui do que eu iria pedir. Então eu fiquei com essa ideia na cabeça, tomei minha cerveja, comi lá a minha comida, peguei o voo, cheguei no Canadá, meus amigos foram me buscar no aeroporto e eles foram me levar num restaurante. Adivinha o que tinha no restaurante? Cardápio digital. E era numa cidadezinha de 150 mil habitantes. Aí eu falei, pô, se no interior do Canadá já tá tendo esse movimento, no aeroporto de Nova York já tá tendo esse movimento, uma hora isso vai chegar no Brasil. Então foi quando eu falei, é isso que eu vou fazer. Cheguei no Brasil, fui atrás de concorrentes, tinha, na realidade, um concorrente fazendo isso. Eu lembro que eu fingi que eu era cliente, eu fui até a sede da empresa, enfim, estudei, montei um business plan. E aí fui até falar com esse investidor, com esse mentor meu, fui conversar com ele, eu tenho essa ideia, tal, assim, um PPT ridículo, apresentei pra ele, e eu acho que ele gostou da minha força de vontade, falou assim, quer saber? Achei que você apresentou um material legal, se você for a fundo nisso, eu invisto. Foi assim que eu fundei a Stime, em 2018, na cara e na coragem. Muito bom. E aí você começa a trabalhar, monta equipe, era você e o seu sócio, como é que é esse começo de história? No começo era eu e esse meu mentor / investidor, né? Ele foi presidente do conselho de várias empresas, então era muito legal porque eu tinha uma mentoria ali semanal com ele, mas eu comecei a sentir falta de uma pessoa mais ou menos no mesmo momento de vida que eu, e que entendesse do mercado de food service. Por mais que eu ame restaurantes, na época eu não era um entendedor do mercado. Aí eu olhei para esse meu mentor e falei, olha, eu preciso de alguém que entenda do mercado de food service e tenha a mesma garra. Porque uma coisa é uma pessoa lá com seus 60 e poucos anos já estabilizada na vida. Outra coisa é uma pessoa que tá ali, tá com apetite, tá no começo da vida, quer fazer as coisas acontecerem. E aí ele me conectou com o meu sócio Luiz, que era head de operações do grupo Wendy, sabe? Que o hambúrguer é quadrado, enfim. Tem bastante nos Estados Unidos e tinha no Brasil. E aí a gente colocou ele dentro da empresa, enfim. E aí a gente foi montando o time. Começou com ele, aí depois a gente trouxe um CTO, aí depois a gente contratou uma pessoa aqui, uma ali, e aí foi crescendo. Bom, e de onde vem a ideia de aplicar para o Shark Tank? Nossa, eu fundei a minha empresa em 2018. Então, 2018 foi aquele ano de validação da ideia, deu certo, não deu certo. 2019, a gente começou a crescer, né? A gente começou a fazer parcerias, enfim, com várias empresas. A gente fechou com a Lynx, que era a maior empresa de tecnologia do Brasil. A Lynx, ela trabalha num modelo de franquia, então ela revendia todos os produtos dela em franquias em cada estado no Brasil. Então, eu fechei um contrato no final de 2019 que cada região do Brasil ia ter um lugar vendendo o Stime. E aí a gente estava crescendo, estava indo muito bem no final de 2019. Aí a gente sentou com os sócios e falou, olha, a gente precisa se capitalizar para fazer o próximo passo, né? Para alavancar a empresa, estruturar. A gente já estava com vários restaurantes implantados no Brasil inteiro e tal. E aí a gente começou a falar com vários investidores, com várias aceleradoras, com vários fundos de investimento. E aí a gente estava assim, ali em fevereiro, março de 2020, a gente estava com 3 propostas, assim, passando pela auditoria para ser assinado e eles assinar o cheque. Então a vida estava tudo indo maravilhosamente bem.
De repente, o que aconteceu em março de 2020? A pandemia. Veio a pandemia. Uhum. Aí, naquele momento, todos os investidores falaram, olha, não tem como eu investir na sua empresa, porque os restaurantes estão fechados, o meu faturamento foi lá para baixo, juro, acho que eu devia ter 5 clientes que pagavam para mim, acho que por pena, assim, por consideração, tipo, tá, eu vou pagar porque você é muito gente boa. E então a gente ficou meio que, assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? E eu lembro que em vários momentos eu ficava, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu liguei pro meu pai e falei, nossa, eu acho que eu vou quebrar. Daí ele, você e o Brasil inteiro, você não é especial. Vai inventar alguma coisa aí pra fazer direito, se mexe. E aí, numa desses meus pensamentos, eu vi, aí meu concorrente, ele fez um produto pro delivery, ele deslanchou, e aquela pressão, né, pô, a gente já tinha bastante gente trabalhando com a gente, o que eu vou fazer, Aí eu lembro que o meu sócio um dia foi jantar na minha casa, ele falou, ô Fred, ou a gente pivota o nosso negócio ou a gente vai quebrar. Uhum. A gente tem famílias que dependem da gente. A gente precisa se agilizar. E aí, num desses momentos solitários da pandemia, eu tava tomando ali uma tacinha de vinho em casa e tal. Aí eu fui ver meu celular no Instagram ali, tal. Aí veio um patrocinado do Shark Tank, assim. Participe da 5ª temporada do Shark Tank Brasil. Aí eu falei, já que eu tô na merda. Na merda mesmo... Uhum. O máximo que pode acontecer, eu vou virar, sei lá, um meme em rede nacional. Eu juro que eu pensei nisso. Me apliquei, nem tinha contado pro meu sócio. Eu apliquei, e aí eu peguei e depois mandei um áudio pra ele. Luiz, escrevi a gente no Shark Tank Brasil, hahaha. Tipo, lógico que a gente não vai passar. Imagina, o nosso faturamento tava lá embaixo. Os restaurantes estavam fechados. Como que a gente ia em rede nacional falar de uma coisa que não fazia sentido para aquele momento? E aí e a gente rindo, era uma piada, tipo, escrever no Shark Tank e tal. E aí o pessoal do Shark Tank nos procurou. Aí a gente fez uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões. Até que na 5ª, 6ª vez que eles ligaram, falaram, vocês estão aprovados na 5ª temporada do Shark Tank Brasil. E aquilo foi um turning point, assim, na minha vida, porque uma coisa é você ter ideia, eu vou pra TV aberta. Outra coisa é falar, não, você vai pra TV aberta, assim. Minha namorada, meu pai, minha mãe, os meus amigos vão assistir aquilo, então eu preciso estar muito preparado. Então, digamos que foi assim que a gente se enfiou no Shark Tank. E graças a Deus, a gente se preparou muito. Uhum. Eu lembro que pra mim era muito importante que a gente tinha que mudar o pitch do nosso negócio. A gente, querendo ou não, o cardápio digital, né? Você fazia o pedido, enviava o pedido pra cozinha, ele ajudava no distanciamento social. Então, a gente mudou o pitch da nossa empresa pra quando os restaurantes fossem reabrir. O cardápio digital, ele é um amigo da operação, ele é um amigo da segurança, da saúde, então ele ajuda no distanciamento social. Uhum. E a gente sabia que a gente tinha que se vender, eu e o Luiz, porque assim, a gente tinha que mostrar para os Sharks ali que a gente era muito bom, porque era o que a gente tinha para oferecer. E como é que é a hora que abre, entra andando ali, começa a falar, assim, que a gente assiste, dá uma tensão em quem tá assistindo. Não é só quem tá assistindo. É muito intenso, assim. E assim, o que eu queria te perguntar? A hora que você começa a perceber, então, que existia ali entre os Sharks, quem foi a investidora foi a Camila Farani, junto com o Caio Castro. Isso. Como é que é essa percepção de que esse desfecho vai acontecer? Assim, tem lá no programa, você tem fala? Algum turning point naquela hora que você fala, se eu falar isso vai dar certo, ou tem alguma coisa específica? Ou você acha que o flow tem que estar acontecendo desde o começo? Assim, eu fui bem focado na Camila Farani. Eu queria sair de lá como ela, a minha sócia. Então, eu acho assim, tudo é questão de estratégia. Então, durante todo o nosso pitch, eu ficava provocando a Camila. Eu falava, né, Camila, você que costuma falar tal frase, você não acha que isso aplica ao nosso negócio? Você, Camila, que é uma investidora de food tech, você não acha que isso é uma grande tendência do mercado? Então, eu ficava o tempo inteiro provocando ela para que ela entendesse que eu estava disposto e queria muito que ela entrasse na sociedade. Mas ali na hora, quando abre, é uma tensão assim que eu nunca senti na minha vida. Isso é até bom para outros aspectos da minha vida. Às vezes eu tô com medo de, nossa, eu vou falar com essa pessoa super importante. Eu falo,
Eu já passei Eu já fui pra por TV isso. aberta pedir dinheiro e sócio, entendeu? Eu posso fazer outras coisas. Muito bom. Então fui lá, e aí a gente saiu com a Camila, e assim, quando você tá lá, estão todos os sharks falando em cima um do outro, e você tem que dar atenção. Óbvio que a minha atenção era maior pra Camila. Aham. E todos começaram a falar não quero, não posso, não vou investir. Aí eu vi que a Camila tava falando com o Caio já tinha saído, falado não quero. Aí a Camila convenceu o Caio a voltar, e aí os dois fizeram a proposta. E aí no final é só, assim, eu fiquei muito emocionado porque eu tava defendendo, querendo ou não, a minha família, era a minha empresa, era meu sonho, era Um tudo. sentimento muito legal, E né? você sair de lá com o investimento de quem você queria, é assim, acho que foi talvez um momento profissional mais importante da minha vida. Até agora, porque você tem só 29 Sim. anos. Tô falando agora 20 e poucos, porque como tá 29, ano que vem eu faço 30. É que a gente já tá esperando a festa, né? Que vocês também, seguidores. Então, muito bem. Então, você sai com essa história, vira essa história que é um grande turning point. No momento seguinte, tem toda uma estruturação para receber esse aporte, mas eu quero aproveitar, como a gente tem um tempo para distribuir, tem muita história para contar. Como é que isso te impulsiona para um outro turning point, que é ser listado no Forbes Under 30? Eu acho que foi tudo uma construção de storytelling estratégica. É isso que eu ia falar, que bacana você dizer isso, porque não é você vai deixa a vida me levar, a vida Não. leva eu, né? Se a gente deixar a vida me levar, eu não teria ido pro Shark Tank. Uhum. Eu teria ficado em casa chorando a que teria pandemia. quebrado. Uhum. Então, eu acho importante. Foi uma coisa muito estratégica. Assim, a gente foi pro Shark Tank, a gente fez um trabalho de PR muito forte. Isso fez com que atraísse grandes redes de fast food e restaurantes para serem meus clientes, o que também fez com que outros investidores entrassem na minha empresa, fez com que a gente vendesse a Stime, criasse uma estratégia de PR, obviamente, em cima da venda da Stime, e aí a Forbes foi uma consequência desse trabalho estratégico de PR. A venda do negócio também é um turning point muito grande, muito, né? Porque o que eu falo, que eu tenho falado sempre, eu escrevi um artigo hoje na Valor falando sobre risco. O quanto que a gente tem que ter o apetite para o risco e tomando as decisões que vão construindo, né? As grandes viradas de um empreendedor tem tudo a ver com assumir os riscos, né? Porque você vende a Stime, isso te qualifica para ser listado como um jovem que tem que ser visto, que é essa questão do Under 30, né? Os jovens que estão ali chamando atenção e com impacto no país. E ser Under 30 te impulsiona de novo para um segundo momento de carreira. Conta um pouco desse... Com certeza, o Under 30, eu acho que tudo na vida são oportunidades. O Under 30 fez com que eu me chancelasse como palestrante, por exemplo, e eu fizesse o que eu adoro fazer, que é falar com os jovens, motivar os jovens que querem empreender ou que estão dentro de um negócio passando por alguma situação difícil. Então foi muito importante na minha vida. E também começou a surgir muitas oportunidades no meio executivo, né? Eu liderei uma grande área na Estônia por alguns anos, depois da Forbes Under 30, e tá tudo relacionado. Então, acho que foi muito importante e decisivo esse momento. E isso me traz uma responsabilidade, digamos assim, porque muita gente vem me perguntar até hoje, nossa, eu vi você na Forbes, o que eu posso fazer? Isso, conta, o que você diria para a pessoa, né? Que elas podem fazer o que elas quiserem, desde que elas assumam risco. Esses dias eu acho que eu vi uma frase do Mark Zuckerberg, que era... como é que era? Não sei se é exatamente essa frase, mas o risco maior é a gente não fazer nada, entendeu? Então eu sempre tento motivar essa galera que me procura a ser capaz. Se eu conseguir, se outras pessoas conseguem, todo mundo consegue chegar lá. Só que você precisa de algumas etapas, você precisa se reinventar, você precisa de disciplina, você precisa de foco, né? Você precisa de pessoas ao teu lado. Então eu vou meio que materializando isso que, obviamente, eu aprendi com mentores, aprendi na raça, aprendi... Você tem uma característica que eu sempre aponto, que eu acho muito forte, que é a sua capacidade de fazer network. Inacreditável, assim, eu acho que é um dos pontos muito fortes da sua carreira. Você quer falar um pouco, assim, também para quem nos escuta, como é que você desenvolve isso, ou como é que você acha que você faz para ter essa relação
esse networking tão poderoso que você tem? Acho que isso é uma coisa que a gente tem em comum, né? Acho que eu aprendi muito com você. Por muito tempo eu achava que era uma coisa, eu levo jeito pra isso. Aí depois você, né, nos nossos trabalhos, você falou, não, isso é uma coisa, é um valor muito grande seu. É que eu acho que eu sou muito interessado pelo outro. Isso. Eu sou muito curioso, não só na esfera profissional. Então, sei lá, várias vezes quando a gente nem tinha intimidade, a gente ia almoçar, alguma coisa, eu não ficava só no âmbito profissional. Eu perguntava, você tem filhos? O que você gosta de fazer além de trabalhar? E aí eu acho que isso gera uma conexão um pouco maior do que só a esfera profissional. O que permite, de repente, você usar esse networking, você gerar uma conexão maior com as pessoas. Perfeito. E eu sou muito a favor de, assim, se você me ajudou um dia, eu tô aberto pra te ajudar no que for necessário daqui pra frente. Eu sou muito a favor disso. Eu gosto de ajudar as pessoas, também gosto de ser ajudado quando eu demando alguma coisa. Mas eu acho que tem muito isso no empreendedorismo, assim, sabe? Essa rede de apoio. É verdade. Só que a gente precisa nutrir. Porque se a gente ignorar as pessoas, se a gente não for visto... Só acessa quando precisa, eu sempre falo isso. Se você só está disponível quando você precisa, você não está construindo networking, né? E você tem que estar no meio. Eu já faz uns anos, obviamente, eu tento sempre conciliar, enfim, eu tento ir em eventos, tanto fora do Brasil quanto aqui. Às vezes eu sou a única pessoa que tem 20 e poucos anos lá. Mas isso é um diferencial. Todo mundo fala assim, o que você tá fazendo aqui? Eu tô aqui pra aprender, eu tô aqui pra me conectar. E eu fui meio que construindo essa minha rede por ser lembrado, por ser visto, entendeu? E também por ajudar as pessoas e por ser interessado. Antes eu achava que, é um dom. Hoje em dia eu vejo, não, é uma construção diária. Eu acho que ele tem uma coisa que você disse que eu acho super importante, que é você se interessar pelo humano do outro lado, né? O networking que é bem feito é um networking genuíno, né? Ninguém consegue sustentar uma performance, uma persona que, se você não tem a relação de verdade, coerente, isso caia na terra, né? Alguma hora percebe-se que você está sendo manipulador, que você está usando de uma relação que não é a melhor forma. E a construção do network, que eu acho que faz sentido e que é que você faz muito bem feita, é a história de você conhecer cada humano que está ali do outro lado. E isso desdobra em possibilidades, em ideias, em insights. Eu acho que, assim, eu acho que é uma característica... Eu vim para cá hoje, estou vindo de uma viagem e vim escrevendo um artigo no avião. E pensando sobre... Eu escutei o Jorge Paulo Lemann e o Birman. Os dois deram palestras grandes sobre a vida deles, né? E eles têm características em comum. Com certeza. E uma das características em comum é a questão de assumir risco. E a outra é essa história de relacionar. Quer dizer, o Lehman tem uma história que comprou um cachorrinho para levar para passear para conhecer o Warren Buffett, né? Que o Warren Buffett levava num lugar, ele vai levar no mesmo lugar para... Então, assim, essa história de você escolher e relacionar, eu acho que capacita um próximo passo também importante, né? Bom, eu queria então fazer agora, dá para fazer um ponto para dizer, você vem de uma família que tem um negócio e nesse momento você então decide, com a experiência, com a construção que você fez até agora, dar um passo de entrar no negócio da família. Como é que foi essa decisão? Olha, foi uma decisão difícil de ser tomada, né? Você fez parte dessa decisão, você me ajudou muito. É uma coisa que eu sempre tive, digamos que como fala, pulga atrás da orelha. Eu sempre quis, mas eu nunca tinha coragem não era o momento, não era agora. E aí eu sempre ficava adiando essa tomada de decisão, mas eu sabia que num dia eu queria. E aí eu comecei, né, tô chegando perto dos 30, querendo ou não, né, o meu pai também tá ali, tá querendo passar pra segunda geração, a minha irmã já trabalhava lá há 10 anos. Aí eu fui materializando isso mais na minha cabeça e eu fui me preparando também. Porque eu fui, por exemplo, para a Stone vivenciar esse mundo corporativo para aplicar o que eu aprendi na Stone nos negócios da minha família. E eu tomei essa decisão esse ano, meio que foi assim, cheguei com a minha família, a gente fez uma reunião e falei assim, então a partir de semana que vem eu vou trabalhar aqui. Eu nem pedi a benção, eu só falei, a partir de semana que vem eu vou trabalhar aqui, porque eu achei que o momento que a empresa tá passando hoje é um momento que seria interessante e benéfico eu estar lá.
E assim, foi muito importante eu ter feito essa carreira solo durante esses 10 anos, antes de ter trabalhado na empresa da minha família. A minha irmã trabalha há 10 anos na empresa da minha família, uma profissional maravilhosa, excelente, mas ter uma outra pessoa somando a ela ali, que tem uma experiência fora, é sensacional. Eu acho que é uma dupla muito boa. Então, é uma coisa que eu sempre falo, e foi muito incentivado por você na nossa mentoria, trilhar outros caminhos para quando você chegar na sua empresa, você ter bagagem e outra, você ser respeitado pelas pessoas. Perfeito. Você não tá lá porque você é o filho de fulano de tal. Eu tô lá porque é a posição que eu ocupava no mercado, é a posição que eu estou aqui. É legitimado, né? Eu falo que a empresa familiar, o executivo, para mim, né? O executivo da empresa familiar, ele é melhor do que o executivo de mercado. As pessoas sempre acham o contrário. Tenho até uma brincadeira com um dos CEOs que eu acompanho, que ele usava uma expressão dizendo que o CEO puro sangue é o CEO de mercado e que ele era um CEO de família. Eu falava para ele, não, você é o puro sangue. Porque você, para trabalhar no negócio da sua família, você tem todo o arcabouço de know-how e conhecimento do trabalho, mas você tem todo um relacional para cuidar e para conduzir, e tem um legado, tem um terceiro bloco, que é uma responsabilidade com essa construção para o futuro. Quando você está numa empresa, você pode ter esse comprometimento, provavelmente terá, assim, putz, sou apaixonado pela empresa, quero que ela aconteça. Normalmente, quando você está numa empresa, você fala nós, eu falava nós do Pão de Açúcar, Sim, nós da Johnson Johnson, então assim... Só que quando a empresa é da sua família, o nós é nós mesmos. É nós mesmos. Né? Assim, o risco é nosso. O risco é nosso, a construção é nossa, o impacto é nosso. O legado. O legado. O que você acha hoje que é a característica que você mais usa no seu papel dirigindo os negócios? Como é que é ser o diretor-geral? O que você usa de característica que veio das experiências anteriores? A capacidade de me reinventar. Eu usei muito isso na minha vida, a capacidade de me reinventar quando eu abri a minha primeira empresa, depois para ser executivo e agora para assumir uma responsabilidade muito grande. Então, com certeza, a capacidade de me reinventar. Agora eu não sou mais o executivo, eu sou um dos donos da empresa. Eu quero que os meus filhos possam fazer carreira aqui dentro. Então, eu estou muito na empresa da minha família hoje pensando no legado familiar. Então, a primeira característica, com certeza, é essa parte de se reinventar. E, sinceramente, eu acho que, sabe, de fazer uma coisa maior, de unir eu acho que eu sou uma pessoa boa para unir a força da família. Né? Pensar no bem-estar da família e como a gente pode gerar um impacto na vida das outras pessoas, nos negócios que a gente faz. Então, eu gosto muito. E, sinceramente, a minha trajetória inteira foi pautada em pessoas. Em humanizar as lideranças, em transformar a vida das pessoas. E você sabe que numa empresa familiar, às vezes, a gente pode sempre melhorar, digamos assim. Então, acho que isso é um marco que, desde a minha chegada, eu tô tentando implementar isso. Legal. Sabe? Cuidar das pessoas de verdade. Então, eu acho isso muito importante. Outra característica sua que eu acho que é legal você contar, você é um cara que se mantém atualizado, você investe, antes da gente gravar, tava falando, você tem que ir, eu digo, a gente se encontra, eu falo, você tem que ir em tal lugar, ele diz, você tem que ir em tal lugar, a gente fica... Como é que isso tem casado com o seu desafio atual? Também é uma característica, assim, trazer inovação não é simples, né? Mas é um processo contínuo, né? Como é que tem sido isso? Eu sempre costumo ir em vários eventos fora do Brasil, então a NRF, Web Summit, sempre estou pesquisando muito, e eu acho que a gente sempre tem as nossas referências de quem a gente quer escutar ou não, mas principalmente falando com o nosso cliente, né? Eu acho que um dos primeiros trabalhos que eu fiz lá foi, tá com esse problema, a gente tem um shopping lá, tá com esse problema. Quero falar com todos os lojistas. Em uma semana eu quero falar com todo mundo. Quantos insights a gente tem falando com isso? Às vezes as pessoas querem ser escutadas e tem às vezes 3 problemas que se a gente resolver, a gente vai melhorar muito o nosso cliente. Será que isso é uma inovação? Será que eu estou entregando um valor a mais pro cliente? Eu não sei. Mas eu acho que é o feijão com arroz que a gente pode fazer dentro de casa, sabe? E eu sempre falo que para inovar, a gente primeiro precisa fazer o feijão com arroz, bem feito, para depois pensar em coisas ultra mega
mirabolantes, assim. Não sei se você concorda comigo. Sabe uma coisa que você falou que me deu vontade de rir? Assim, porque eu vou te falar que você já tá um mini Jorge Paulo Lema. Não, mas uma das coisas que ele disse, que ficou muito forte para mim, e que o Abílio Diniz, que eu sinto muita saudade, dizia a mesma coisa, que é quais são as 3 coisas que têm que ser feitas, quais são, quer dizer, essa história de você definir coisas específicas, direcionar o foco da empresa para solucionar as questões mais importantes, para direcionar os esforços, faz uma grande diferença. Você está dizendo, escutar meu cliente, entender quais eram as questões, identificar quais são as 3 grandes coisas a serem feitas. Esse tipo de atitude, de atuação, hoje, num momento que a gente tem 500 mil influências, 500 mil informações externas, referência de tudo quanto é tipo, inteligência artificial vindo aí para nos transformar como um todo. Se você não conseguir dar direcionamento e foco, você enlouquece, né? E na empresa de família tem uma característica que é todo mundo tem opinião, né? Então, assim, se você não definir firmeza e direcionamento, você se perde na própria capacidade criativa da família, né? E na capacidade do argumento com a família, né? Porque algumas decisões que a gente teve que tomar recentemente teve o peso da decisão empresarial, mas teve o peso também que eu tô falando com o meu pai, eu tô falando com a minha irmã. Isso vai impactar a nossa vida. Total, a relação. Então eu acho que eu tô gostando bastante, tá, de trabalhar na empresa familiar. Tem muitos desafios. A cultura é uma delas, na minha percepção, que eu sou muito diferente, eu acho que profissionalmente, da minha família. Trabalhamos em espaços diferentes, então agora essa coisa de geração impacta bastante. Mas é até engraçado às vezes, porque às vezes eu falo alguma coisa e falo, nossa, pai, eu não acredito que você faz desse jeito. Aí ele olha, eu não acredito que você faz desse jeito. E a gente tenta chegar num meio termo e tá tudo bem. Mas esse pilar de pessoas, eu acho que, além de conversar com o cliente, né, é sem dúvida o mais importante, né? Olhar para as pessoas, né, olhar caráter, compromisso, competência, de fato materializar isso, trazer isso para as pessoas, formar de fato um time, né? Porque a empresa familiar, ela só é um grupo familiar porque tem outras pessoas que trabalham para esse grupo. Perfeito. Então a gente precisa engajar elas, né? A gente precisa trazer elas para a família, elas precisam se sentir parte disso. Então eu tô tentando cada vez mais trazer isso. E eu acho que a minha experiência na Stone, por exemplo, na Stone, na Lynx, né, que são do mesmo grupo hoje, foi uma experiência que me ajudou nisso, porque a gente tinha uma cultura de pessoas muito forte, que eu posso hoje incluir isso nos negócios da minha família. Como empreendedor também, alguns erros que eu cometi, talvez de falta de cultura ou de contratação de pessoas erradas, posso colocar isso também no Credit Suisse, na AgroTools, enfim, a gente pode pegar um pouquinho de tudo e aplicar hoje no dia a dia dos nossos negócios, entendeu? Muito bom. Como é que você se vê, assim, o tempo voa, né? Já tô olhando ali, já estamos acabando. Quero te fazer 2 perguntas ainda. Uma é, como é que você vê, então assim, você tem 29 anos, que para você está achando que está chegando nos 30, que é uma questão. Socorro, né? Eu já tô ano que vem 30. Assim, você já viveu, assim, grandes marcos, grandes experiências. O que você vê, assim, para daqui a 10 anos, assim? Você tem algum grande sonho aí pela frente a ser explorado? Eu quero continuar o legado da minha família. Me mudei de São Paulo, que é a cidade que eu mais amo na vida. Voltei para Floripa. Eu quero continuar o legado da minha família. Eu quero a opção, se eu tiver filhos, que eu quero muito, se os meus filhos desejarem trabalhar na empresa, eu quero que eles tenham essa opção de trabalhar na empresa que o vô deles fundou lá atrás. Muito então, bom. Eu quero continuar o legado da minha família, eu quero olhar para trás e falar, nossa, olha o que a gente como família conseguiu construir através das pessoas que trabalham com a gente, quantas pessoas a gente impactou nesse meio tempo, né? Hoje a gente tem shopping, tem hotel. Quantas pessoas se conheceram nesses lugares? Quantos pedidos de casamento foram feitos lá, né? Mas é verdade. No fuso, né? No fuso, hoje, vira e mexe, eu tenho, nossa, eu comemorei o aniversário de casamento, eu pedi a minha namorada, a minha noiva lá em casamento. A gente impacta a vida das pessoas. Maravilhoso. Então eu quero isso. Eu quero fazer mais projetos e que a gente possa impactar mais.
Muito bom. E a pergunta que eu fecho para todo mundo é sempre perguntar, porque eu falo que a gente é muito ansioso para saber o futuro, né? A gente tem essa coisa, lê horóscopo, vai no cartomante. A gente faz de tudo. Faz de tudo. A gente tem muita ansiedade para saber qual é o futuro, o que vai acontecer na nossa vida. Mas eu sempre gosto de perguntar, você imaginava, quando você era pequeno, que com 29 anos você ia estar onde você está hoje? Quer dizer, você tinha a visão de futuro, quando você tinha um grande sonho de pequeno? Olha, pergunta difícil, hein? Olha, eu sempre quis empreender e eu sempre tive vários focos. Quero vender quero vender a minha empresa, quero participar disso. Mas eu não sei se eu acharia que eu teria chegado lá. Mas esses dias eu vi uma reflexão que se eu soubesse que eu iria chegar... construir um pouco o que eu construí agora, eu ficaria bem orgulhoso. Porque às vezes é importante, a gente bate a síndrome do impostor, eu não mereço isso e tal, mas a gente trabalhou que nem um louco, Perfeito. A gente fez um monte de coisa pra chegar nos lugares que a gente deseja, então a gente tem que ter orgulho. Então, eu tô tentando mudar isso, eu acho que eu ficaria bem orgulhoso, mas sem perder, obviamente, os meus valores. Eu acho que os mesmos valores que eu tinha lá atrás, quando eu era criança, do Fred de 29 pro Fred de 59, pode ter certeza que eles vão ser os mesmos. Então... Muito bom. É isso. Muito obrigada. Obrigado, que delícia. Flávia. Agora a gente vai cortar porque a gente vai continuar conversando sobre o resto das nossas vidas. Obrigada por ter vindo. Obrigado a você, foi um prazer.